Então, a destituição subjetiva, que é aquilo que ocorre ao final da análise, o que se chama de destituição subjetiva? O analista permite que compareça ao final de uma análise aquilo que é da ordem do desejo do sujeito. Então, no lugar onde o analisando supõe saber, ou seja, nesse endereçamento ao seu analista, de que ele possa saber sobre o seu sofrimento, a partir da transferência, a partir dessa queda das inúmeras imagens de objetos, né? Imagens idealizadas que a gente faz ao longo da vida da gente, construídas na relação com o nosso outro, com os nossos pais, com os nossos primeiros representantes de saber. Então, a transferência ela vai permitindo ao sujeito fazer uma espécie de desfile de imagens idealizadas, e isso vai sendo desfeito ao longo do trabalho de elaboração. Então, o que nós temos ao final da análise é o surgimento daquilo que é, não o eu, onde o analisando no princípio da análise se reconhecia no seu sofrimento, eu, fulano de tal, sofro disso ou daquilo. Não, a análise faz surgir, no lugar onde está o analista, a densidade do sujeito. Quer dizer, permite que se produza ali um sujeito desejante, né? Onde aquele sintoma que o sujeito tinha e esse gozo desse sofrimento do seu sintoma, isso seja substituído por uma posição desejante. Ainda que... mas o que significa isso? Uma posição desejante, a densidade do sujeito? Significa que o sujeito assume, por sua conta e risco, o peso da sua responsabilidade por seus atos. Ele não responsabiliza mais nenhum outro, muito menos o seu analista, por aquilo que ele venha a fazer ou dizer, porque dizer também é um ato. Então, a gente pode entender que se produz aí um esvaziamento de gozo, né? E há, portanto, nesse esvaziamento de gozo do sintoma, eu sofro disso, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Não, o sujeito aí, ele se depara com o vazio da angústia de castração. Isso que é angústia de castração. Castração do quê? Não existe outro mais, eu não tenho mais que me referir a um outro para estar no mundo, eu estou só com o meu desejo e, portanto, com meus atos, né? Então, o fim do sujeito suposto saber permite uma espécie de luto desse objeto que o sujeito teria sido para o seu outro imaginário simbólico, né? E nesse lugar o que se produz é, na verdade, uma fenda, uma separação entre o sujeito e esse outro idealizado, né? E permite que surja aí um desejo novo, né? Um desejo que, num certo sentido, ele se coloca para além da fantasia. Claro que dizer que há um desejo que se coloca para além da fantasia não é sem consequências. Na verdade, para além da fantasia, só há o real. A fantasia é o anteparo para o real. Que real? O real desse buraco incognoscível, né? Indizível, invisível, inaudível do momento da estruturação psíquica de cada um. Não existe origem, né? Nós inventamos miticamente uma origem. E essa origem mítica é o mito individual do neurótico, ou seja, é a sua própria neurose. A sua própria neurose que remonta a sua relação com o seu outro. Ao final da análise,
É preciso alcançar esse lugar que Lacan inventou como sendo um lugar de passagem. A passagem do sujeito ao seu ato como tal na vida, né? O seu ato de se responsabilizar por si mesmo, e em se tratando dos analistas, há alguma coisa nessa travessia da fantasia que não é mais do que a separação entre eu e o outro, né? Não há mais eu, só há a minha divisão subjetiva, porque jamais eu vou alcançar um objeto que seja um objeto que me satisfaça inteiramente, né? Porém, alguma satisfação é possível, mas enfim, para se alcançar esse lugar de poder escutar os seus analisandos, estou falando, portanto, daqueles que se tornam analistas, escutar seus analisandos, permitindo que eles alcancem também esse lugar vazio, né? Que é o esvaziamento do gozo, né? Esse lugar vazio do desejo. É preciso, então, que o analista deixe aberto na sua subjetividade a ânsia do desejo. Isso só é possível, e eu estou falando do lado do analista, que escuta aquele que está nesse tornar-se analista, né? É preciso que ele opere de maneira tal que o significante ou os significantes mestres deste que está se tornando analista alcancem esse lugar do saber que lhe era conferido como sujeito suposto saber, né? Então há aí uma perspectiva lógica que é preciso alcançar. Então, para se alcançar esse lugar, Lacan inventou o que ele chamou de passe, ou seja, passagem, né? Um dispositivo onde esses que terminaram suas análises e que querem sustentar para outros esse lugar impossível que é o lugar do analista, depois a gente num outro momento pode até conversar sobre que impossibilidade é essa, né? Então, nesse lugar, o que se pretende é que se coloque aí um discurso, né, tal que haja a emergência, né, de um desejo novo, né, que pretende questionar, de certo modo, por que alguém quer se tornar analista para outros. E qual seria, então, essa lógica, né? Para ir além, para dar esse passo além da travessia da fantasia, é preciso que a gente pense o desejo do analista como um lugar de dejeto, né? O que fez com que Lacan comparasse o desejo do analista à posição ou ao lugar do santo. Ou seja, o analista vai fazer essa passagem do lugar de um objeto de amor, sustentado pela transferência, a essa posição de analista causa de desejo, né? Para isso, é preciso que se leve em conta a questão da douta ignorância, ou seja, a falta de ciência sobre o que é um analista. Não há uma resposta para o que é um analista. E por isso, o Lacan inventou esse dispositivo, e eu não vou entrar em detalhes agora nesse vídeo, mas um dispositivo onde
esse que terminou sua análise e quer sustentar esse desejo especial, que é o desejo do analista, para outros, ele vai, de alguma maneira, aferir o que foi essa passagem de analisando a analista. No próximo vídeo, a gente pode trabalhar um pouco mais essas questões. Mas eu quero, antes de terminar, anunciar um outro evento que vai ter na Escola Lacaniana de Psicanálise, agora em março, e eu esqueci de avisar porque eu estava sem os dados desse evento. É a Jornada sobre Inclusão, que vai acontecer no dia 23 de março, sábado, a partir das 9 horas, na Escola Lacaniana de Psicanálise. E ela vai tratar de psicanálise e educação, esse é um dos temas. O outro tema é a experiência de sala de aula e o terceiro tema, distúrbios alimentares e inclusão. É uma manhã de sábado, dia 23 de março. O endereço é o mesmo, Avenida Ataúfo de Paiva, 255, Salão de Reuniões. Telefone para informações com o nosso secretário, que é o Alexandre, 021-2294-9336. E-mail secretaria, e aí depois, tudo junto, escolalacaniana.com.br. Esperamos vocês nesse evento que vai trazer psicanalistas, pedagogos, médicos, juízes, para tratar desses 3 assuntos. Até lá!